O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu acho assim, como se a vida fosse curta demais pra mim. Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse lugar. O tempo passa e a vida não disfarça quando os dias são banais. Nem um minuto ou um segundo são iguais. Esse é Carlos Eric Kramer, que Rodolfo Abud intitulou de O Diabo Loiro e que para nós se chamava Chiminga, um dos grandes jogadores da história do futebol friburguense, da seleção inclusive, e dos principais clubes da cidade. Chiminga nos deixou no último final de semana. Eu costumo dizer que Chiminga é aquele tipo de pessoa que nunca devia morrer, que nunca devia nos deixar, pela sua simplicidade, pelo seu equilíbrio. Ele era meio que o nosso Milton Santos, uma verdadeira enciclopédia, e que não exagerava nos dados. Eu nunca vi o Chiminga jogar bola, assim como eu não vivi os tempos áureos do futebol friburguense. Mas aqui no Esportes TV Zoom, tive a possibilidade de viajar nessas histórias pelos olhos de muitos, mas especialmente pelos olhos do nosso Chiminga. Chiminga, que depois de atuar no futebol, continuou envolvido com o esporte de alguma maneira, não apenas pela história. Eu mesmo na minha casa tenho um escudo do Friburguense. Na minha casa não, no meu gabinete do Rio tem um escudo do Friburguense, muito bonito, confeccionado pelas suas habilidosas mãos. Na minha casa eu tenho uma caixinha de madeira com vários botões de acrílico que me foram presenteados nesse programa pelo Chiminga. Lá em casa também tem um troféu que o Chiminga confeccionou e fez especialmente para a Copa do Mundo de videogame, que nós promovemos aqui na TV Zoom, inclusive transmitindo a final ao vivo. Eu tenho esse troféu e o campeão daquele torneio, entre 32 pessoas, também tem um pouco de Chiminga em sua casa. Mas na caixinha de madeira que tem na minha casa, eu fico pensando em todos os velhinhos de abrigos, eu fico pensando em várias crianças de comunidades carentes da nossa cidade que têm ou um brinquedo ou uma bengala que foi feita pelo nosso Chiminga, que ao final do ano fazia essa doação e que ao longo do ano inteiro também fazia essa doação para os mais necessitados com o seu encanto e a sua arte em trabalhar com madeira. Chiminga era, portanto, um caridoso, Chiminga era, portanto, um insistente, uma pessoa que merecia todo o afeto porque não dispensava qualquer tipo de economia no amor para quem quer que fosse. Tive a possibilidade de dar um abraço forte na Dilma, de falar com as suas filhas e de saber que a sua última jogada no campo chamado Terra foi segurar na mão da sua filha e da sua esposa, orar um Pai Nosso e se despedir, deixando a sua luz no caminho. Chiminga, vá com Deus e a gente com certeza vai sentir muito a sua falta. Mas sabendo que você é o tipo de pessoa que nunca poderia morrer, a gente mantém a sua vida presente exatamente por todo o rastro de luz que você nos deixou. Esse programa é dedicado ao Chiminga. Preparem seu coração, porque a Supercopa de Futebol Amador 2018 está rolando nos gramados de Nova Friburgo. Participe! Jogos sempre aos domingos de 9 às 17 horas. Consulte a tabela e jogos nas redes sociais e venha torcer pelo seu time. Supercopa de Futebol Amador de Nova Friburgo.
Mega feirão de pisos e revestimentos no Varejão da Construção. A sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Temos a maior variedade de pisos extra da região, com novos modelos, produtos em HD a partir de R$ 9,90. É isso mesmo, a partir de R$ 9,90. Além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa do jeito que você sempre sonhou. Telha Precon por R$ 69,90. Tijolo de vidro apenas R$ 8,95. Armário de banheiro por R$ 149,90. Forro de PVC branco por R$ 11,90. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Varejão da Construção, preço bom. Quero dividir claramente com vocês aqui uma dificuldade, né? O nosso desejo, a nossa vontade era no programa de hoje ter trechos de entrevistas que Chiminga nos concedeu. E foram algumas entrevistas, algumas participações muito especiais no Sport TV Zoom. Só que a gente tem uma dificuldade muito grande de acessar esses arquivos, porque alguns deles ainda estão em fita cassete, né? Inclusive alguns se perderam por conta de mofo e tudo mais, e outros já estão em DVD ou em arquivos digitais. Aquilo que está em arquivo digital é mais fácil de encontrar, mas aquilo que está em DVD, a gente revisitar e buscar isso, realmente ficou muito difícil para que nós pudéssemos fazer a devida homenagem ao Chiminga. Mas o Edinho trouxe a foto aqui para que a gente pudesse, de alguma forma, relembrar o Diabo Louro, intitulado por Rodolfo Abud, e o Chiminga, que a gente tanto gostava. Aliás, fica até aqui como uma sugestão, né? Porque apesar da TV Zoom ter apenas 18 anos, o tempo tem corrido muito rápido, né? E essas histórias não podem se perder. A TV Zoom tem documentos extraordinários de figuras históricas. Há poucos dias mesmo eu estava vendo no Cidade Real uma entrevista que, aliás, não foi nem no programa Cidade Real. O Zuri era o apresentador no programa da Associação dos Engenheiros, em que estavam Heródoto e o Rafael Jacu. Então é um documento histórico, porque a gente tem a impressão de que museu é apenas o livro, a fotografia, mas as imagens em vídeo também são peças documentais fundamentais da história de um povo, da biografia de uma cidade, né? Então fica a sugestão que o Pró-Memória ou alguma outra entidade que busque exatamente resgate de história, ainda que a televisão tenha apenas 18 anos, possa recuperar ou até se apropriar desse material para um futuro museu da cidade ou por algo semelhante, para que a gente não perca essas histórias dessas pessoas magníficas. Quero convidar já de imediato aqui o Edinho, né, que é um grande parceiro, o Edinho, que sempre... Aliás, eu tenho que agradecer muito a você, sabe, Edinho? Ontem eu estava escrevendo A Voz da Serra, porque o jornal só sai na terça, mas eu escrevo a coluna geralmente por exemplo, sai terça, eu escrevo já no domingo à noite. Dia de semana é mais difícil, né? Porque aí eu tento tirar uma horinha do meu dia e escrevo. Seja lá 6 da manhã, mas eu tiro lá para escrever. Eu estava escrevendo ontem, eu estava me lembrando, né, de quando a gente se conheceu, não sei precisar exatamente como foi isso, os anos dourados, aquela festa bonita no Sesc, mas e aí você começou a me entusiasmar e me motivar a fazer essas entrevistas com essas figuras históricas. Você sempre teve muito respeito a essas figuras, entre as quais Chiminga, a gente teve a possibilidade de entrevistar Cabrita, tivemos a possibilidade de Paulo Banana, Rodolfo Abud, Laércio Ventura, Decache. Então há vários documentos dessas pessoas dando os seus depoimentos acerca daquilo que vem sair. Então eu estava escrevendo um texto e falei, gente, sabe que eu tenho que agradecer muito ao Edinho, porque se eu tenho respeito a essa história, não é porque eu nasci tendo esse respeito, eu tenho respeito a essa história por conta do meu amigo Edinho, viu? Obrigado, Edinho, por essa possibilidade. Primeiramente, boa noite aos telespectadores do Sport TV Zoom, parabenizá-lo pela abertura do programa, que realmente foi à altura daquilo que Chiminga representou para nós, amigos dele, como você também o é, e agradeço pelas palavras agora, mas você não me deve nada. Nós, o esporte de Friburgo, é que deve a você, por você ter sido um jovem iniciante e que conseguiu fazer do pessoal que já tinha parado de jogar, dos veteranos, do saudoso futebol do Nova Friburgo, você conseguiu reviver isso através da telinha da TV Zoom e assim das suas também brilhantes linhas no Jornal Voz da Serra. Mais um amigo nosso que vai, né, o Edinho, é a vida, né, o ciclo da vida, né? O Chiminga é tudo aquilo que a gente falar de Chiminga. Agora também quero parabenizar, eu vou falar em primeira mão, se você me permite, a coluna que o Vinícius Gastim vai apresentar
na edição de amanhã, eu aconselho todos, não é propaganda de jornal para vender jornal não, mas é porque é uma história de vida que o Chiminga deixou aí, um legado, e que brilhantemente o Vinícius Gastinho, assim como você, os apresentadores do programa Sport TV Zoom, têm essa capacidade de transmitir, de transferir para o papel ou em palavras aqueles fatos que marcaram realmente uma história. Legal. Vinícius, vem para cá, Vinícius. Eu ia perguntar exatamente isso aqui. Como que está a página de esportes do jornal A Voz da Serra, que eu sei que vai trazer a vitória do Friburguense, ótima, sobre o Itaboraí, mas né, o jornal não escolhe exatamente se vai dar notícias boas ou ruins. Né? São as notícias boas e tristes que escolhem, né, para estarem ali no jornal. Não tem jeito, é a vida. Então vai estar lá uma matéria toda dedicada ao Chiminga, é isso? Eu acredito que sim. Essa matéria já está no portal desde sábado pela manhã. As pessoas que puderam acessar lá já conferiram. E acredito também que deve ter esse registro no impresso. Parabenizar também pela abertura do programa, pelas palavras do Edinho, mas a gente só consegue entender a história de uma cidade quando a gente valoriza os personagens que fizeram parte dessa construção. E a partir do momento que a gente esquece, a gente não consegue avançar, porque se perde a característica de uma cidade, se desfigura. E eu acho que Nova Friburgo, em muitos aspectos, tem perdido isso, essa questão histórica da sua identidade, e por esse motivo a gente deixa de avançar em vários pontos. É uma pena. Pelo menos no esporte, a gente aqui no nosso programa tenta sempre manter essa chama viva, porque é o que nos alimenta, né? É parte da nossa história também, da história dos nossos familiares, então a gente não pode esquecer nunca. O Vinícius, que tem uma qualidade, um talento muito grande em fazer a apuração da notícia, né, com muita habilidade nos detalhes. Faltou alguma coisa a dizer aqui do Chiminga com relação ao que ele fazia ou das coisas do Chiminga? Nada. Retratou perfeitamente quem era o Chiminga. Ele brincava muito também com a data de nascimento, no mesmo dia do Pelé. Um craque, né? Um craque do nosso futebol e o maior jogador de todos os tempos do futebol mundial, né? Mas o Chiminga era tudo isso que você falou e um pouco mais, um coração enorme. Eu também tenho na sala da minha casa um botão grande do Friburguense e um do Botafogo, que eu fui presenteado em 2014, quando eu fui juntamente com o Edinho fazer uma matéria na casa dele. Pude conhecer a famosa oficina do Chiminga, onde ele transformava os sonhos em realidade de perto. Foi realmente um momento único. 85, né? 85 anos muito bem vividos, e o nosso abraço, nosso carinho, que possa confortar o coração da Dilma, dos familiares, de todos, que são aqueles que vão mais sentir, né? Ao ver a oficina vazia, ao ter sem mais saber que o Chiminga está presente exatamente por essas peças que nós guardamos, pelas fotografias que a gente vai mostrar um pouco mais e tudo que ele deixou de legado. E demonstrou em vida tanto talento com os pés quanto com as mãos. Habilidosas que realmente fizeram trabalhos magistrais e que foram distribuídos, assim como para você já falou aí de seus escudos, né, que realmente são troféus que eles fizeram. Foi excelente, Chiminga foi perfeito. Eu amo meu escudo do Friburguense, é lindo meu escudo do Friburguense, maravilhoso. Bem, no próximo bloco, a vitória do Friburguense sobre o Itaboraí 2-1. Tricolor da Serra pode, inclusive, assumir a liderança na rodada do meio de semana. A gente vai conferir todos esses detalhes. E também na história do futebol friburguense, semana de abertura da Copa do Mundo. Você sabia? Se você acompanha o Sport TV, você já sabia. Mas, para os novos telespectadores, a seleção brasileira já esteve se preparando para Copas do Mundo em Nova Friburgo. A gente confere todos esses detalhes no próximo bloco. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030.
Impermeabilize a sua obra da fundação até o telhado. A impermeabilização protege da umidade, evitando mofos e fungos além de infiltrações, deixando sua obra valorizada por muito mais tempo. Quer mais dicas? Vem para Vermar. Na Vermar tem gente que entende do assunto. E mais, preço baixo para valer, desconto de verdade e mais facilidade para pagar. Vermar, especialista em vender barato. E o Friburguense derrotou o Itaboraí por 2-1, chegou aos 6 pontos no estadual e na rodada do meio de semana pode inclusive assumir a liderança da competição. Vinícius, nada como 2 vitórias seguidas, né? E o melhor de tudo, não só os resultados, mas com bom futebol. Lá no Duque de Caxias, em Xerém, o Friburguense já havia jogado bem, um time mais encorpado, marcando forte, produzindo no ataque, e contra o Itaboraí foi ainda melhor, um time muito pouco ameaçado. Esse é o primeiro gol do Edu com 5 minutos, mas mesmo depois que sofreu o gol, o Friburguense não se desorganizou, pelo contrário. Estava impedido ali, não? Ficou essa dúvida. Posição duvidosa. Os ângulos que a gente viu não deram para concluir nada, mas foi uma posição no mínimo duvidosa sim e que gerou bastante reclamação. E o gol, Anderson, agora de empate é do Dedé. O Dedé é um jogador que veio para o Friburguense fazer testes naquele período em novembro do ano passado. Ele é de Cachoeiras de Macacu, tem 24 anos e está fazendo a primeira temporada como profissional. Caramba, que história inusitada, hein? Muito bacana. Ele e o Marcos André, o zagueiro hoje reserva, mas que foi titular contra o Duque de Caxias, fez um bom jogo. Eles são frutos de testes no Friburguense. Testes que inclusive foram abertos para todo mundo aqui de Nova Friburgo e que não atraíram tanta gente quanto de fora da cidade. E quando se imagina também, né? Tem um monte de jogador lá que é bom demais, joga pelada, aí quando chega no profissional é outra história, hoje é outra realidade. De virada 2-1, o Friburguense saiu perdendo, empatou ainda no primeiro tempo, virou no segundo, o que era um temor, né? Porque jogar em casa sempre tem essa preocupação, né? Ainda mais um time que veio de derrota na primeira partida em casa para o São Gonçalo, e agora o Friburguense, o time está se encaixando. Você acha que já se encaixou ou ainda está nesse processo de encaixe, Vinícius? Eu acho que está encaixado. O time reagiu muito bem depois das 2 primeiras derrotas. As entradas do Vitinho e do Jorge Luiz, para mim, foram fundamentais. O time conseguiu uma consistência no meio campo que não teve nas 2 primeiras rodadas. Contra o Audax até que teve uma atuação boa, e a questão da tempestade também não dá para a gente analisar muito taticamente, tecnicamente o jogo perdeu demais. Mas no segundo duelo contra o São Gonçalo, realmente foi um time que não se encontrou. E nas 2 partidas agora que o Friburguense fez contra Duque e Itaboraí, foi uma equipe muito segura, muito organizada, marcando forte. Tem um equilíbrio e tem o Jorge Luiz. É o cara que bota a bola no chão, no meio campo. Essencial, então. Essencial. Fundamental. A gente até comentava aqui no programa que faltava aquele jogador para arrastar, para ser o elo de ligação. E o Vitinho também é um jogador de uma qualidade para nível de Série B1 de Campeonato Carioca diferenciada. Esses 2 jogadores eram as peças que de repente faltavam para o Friburguense alcançar esse equilíbrio. E o detalhe do segundo gol, marcado pelo Jorge Luiz, passe do Dedé também. Personagem da partida, né? Muito legal. E é importante também dizer que o Fluminense sempre teve na história recente Rômulo, Marcelo, o próprio Jorge Luiz, agora então é o essencial de ter aí o Jorge Luiz em campo. O Friburguense, que na sequência do campeonato enfrenta agora o Bom Sucesso no meio de semana. Dá pra gente conferir rapidamente os próximos jogos, a pontuação, ou depois do intervalo? Já foi então. Resultados dessa 4ª rodada: Barra 2, Ceará 0, Gonçalense 3, Santa Cruz 1, América 2, Angra dos Reis 0, Barcelona 1, Arte Sul 0, Sampaio Correia 1, Americano 2. Partidas válidas pelo Grupo A. Lembrando que o Sampaio Correia estava invicto, né? Olaria 0, Audax 0, Tigres 2, Bom Sucesso 2, Friburguense 2, Itaboraí 1, São Gonçalo perdeu em casa para o Duque de Caxias 3-1 e o Serrano foi derrotado em casa por 3-2 para o Carapebus. Classificação do Grupo A: o Sampaio Correia do técnico Roy lidera com 9, o América tem 8, seriam os 2 classificados hoje, acompanhados de perto por Barra da Tijuca com 8, Americano, Barcelona com 7, Serra 5, Gonçalense 4, Angra dos Reis 3, Arte Sul 2, Santa Cruz 1. Caem os 2 últimos de cada grupo ou só o último de cada grupo? Só o último, não é isso? Na classificação geral, se eu não me engano, os 2 últimos, na soma de todos os pontos. Já no grupo B, o Bom Sucesso lidera com 8, São Gonçalo 7, Itaboraí, Friburguense e Tigres 6 pontos, já levando-se em consideração os critérios de desempate. Audax 5, Olaria 5, Duque de Caxias 4, Carapebus 4, Serrano 3. Claro que ainda está muito no início, mas a próxima rodada do Friburguense enfrenta o Bom Sucesso.
né? Só para vocês analisarem a sequência aí, Friburguense e Bom Sucesso quarta-feira fora de casa, sábado o Friburguense joga em casa contra o Carapebus. Depois, quarta-feira, sai para enfrentar o Olaria, depois volta a jogar em Friburgo no sábado contra o Serrano e encerra a participação nessa fase de grupos contra o Tigres do Brasil no Los Lários numa quarta-feira. Portanto, o Friburguense joga agora só sábado em Friburgo. O que é o detalhe? O Friburguense enfrenta o Bom Sucesso. Então, se o Friburguense ganhar, vai a 9, o Bom Sucesso ficaria em 8. E no outro jogo, São Gonçalo e Itaboraí se enfrentam. Então, independente do resultado de São Gonçalo e Itaboraí, São Gonçalo vence, Itaboraí vence, dá empate, Friburguense garantiria ali 9 pontos e ficaria no mínimo na segunda posição. Mas se São Gonçalo e Itaboraí empatarem, né, aí o Friburguense assume a liderança caso vença o Bom Sucesso. Muito rápido até essa retomada do Friburguense. Confesso que eu achei que ia demorar um pouquinho mais estar na zona de classificação. O jogo contra o Bom Sucesso, além de ser um adversário direto, é fundamental, porque se você vence o Bom Sucesso, você chega na próxima rodada como líder, jogando em casa, contra um adversário que vai brigar mais para cair do que vai brigar mais para não cair do que para poder estar na classificação. Eu estou bastante empolgado, a gente comenta um pouco mais na volta do intervalo. Preparem seu coração, porque a Supercopa de Futebol Amador 2018 está rolando nos gramados de Nova Friburgo. Participe! Jogos sempre aos domingos de 9 às 17 horas. Consulte a tabela e jogos nas redes sociais e venha torcer pelo seu time. Supercopa de Futebol Amador de Nova Friburgo. Hora de reacender a solidariedade. A Unimed Nova Friburgo convida você a participar. Vamos abrir o armário e esquentar Nova Friburgo e Teresópolis. Participe doando. Separe as roupas quentes para doação e vamos acabar com as noites frias. A cada doação, o inverno e nossos corações ficam mais quentes. Doe! Participe! Tem diversos pontos de coleta em Nova Friburgo e Teresópolis. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Bem, então a matemática tricolor é essa. Aliás, a matemática mais simples que a gente vai vencer. Vence que não precisa fazer conta, né? Essa é a matemática. Padrão Cadão, o Friburguense já começa a ganhar um padrão Cadão, uma cara de Cadão? Eu acho que sim. Começou na pré-temporada, com respeito ao treinador. Todo mundo tem um Cadão como espelho, como ídolo, como uma referência dentro de campo. E ele é uma grande pessoa, além de um grande profissional. Tem uma história irretocável dentro do Friburguense. Então é o cara que o jogador para ouvir. Ele é respeitado pelos jogadores, né? E taticamente, tecnicamente, na beira do campo, esse comportamento ele vem melhorando com o passar dos jogos, que é natural. Primeiro trabalho como profissional, como técnico de futebol vencendo profissional. A timidez, né? A timidez de quem realmente está iniciando uma nova carreira. Mas o que eu mais gosto no Cadão, porque o Cadão sempre foi muito disciplinado, né? E ele foi jogador até ontem, né? Então essa disciplina está muito presente ainda na vida dos jogadores. Então se o Cadão está falando, você respeita porque sabia que o cara na prática dele, ele era assim, então você não pode fazer muito diferente. Não dá para dizer, mas você não era assim, tal. O Cadão é exatamente essa pessoa. Muita torcida para o Cadão, ao mesmo tempo que eu também fico muito preocupado, né? Muito temerário, que a gente fica com os amigos, como é o primeiro trabalho como técnico, né? Se queimar. Mas acho que o Cadão está mandando muito bem, é um medo de amigo, na verdade, do que propriamente mais um medo de que ele não consiga exatamente exercer bem a função. Mas o Friburguense joga então sábado que vem contra o Carapebus, ingressos de R$10, não é isso? A partir de R$10, jogo 3 da tarde, 1h já tem um time sub-20, não tem desculpa para não ir, o Eduardo Guinle. E a camisa tá linda do Friburguense, eu ainda não consegui a minha, não se queira, é muito enrolado. Deixa eu passar aqui, seleção brasileira, né? Edinho, seleção brasileira se preparou para a Copa do Mundo em Nova Friburgo em 54. 54, 62. Copa para a Suíça, 62, né? E Copa para 54 e 62 no Chile. Isso aí. Então, em 54, nós estamos aí vendo... Tem um documento histórico aqui, eu vou aproveitar e mostrar esse daqui, e aí a gente vai passando para vocês aí mais ou menos, não sei qual é a luz aqui que está melhor, da seleção de 54, né? Aí vocês conferem ali no vídeo, né? De trás para frente. Ali é em cima, né? Tá o Otacílio, Cléo, Jorge, Leone, Evair, Decache, não é isso?
Newton e Pascoal. Isso da seleção de Friburgo, né? E ainda ali agachados estão o Novelli, Paulo Banana, o Arley, o Miguel Ruiz, Miguelzinho, Ruiz. E o Zezé Moreira. Já em pé, né? Na parte de pé tá Jardel, Castilho, Pinga, Djalma Santos, Brandãozinho, Dequinha, Newton Santos, Menezes, Osvaldo, Juninho, Bauer, Baltazar, Didi, Viludo e Cabeção. Isso em 1954. Esse campo que aparece aí é o do Friburguense, não é isso? O atual Eduardo Guinga. Só que na época não tinha arquibancada, né? Não tinha nada. Na época era tudo cercado por eucalipto. Cercado por eucaliptos. Tem uma foto histórica aqui, de 54 ainda. Tem uma outra aqui num outro registro, também me parece no campo do Friburguense. Isso aqui está até mais claro para ver, que é o campo do Friburguense, ali os eucaliptos dito pelo nosso Edinho. Porque eles fizeram três jogos em Friburgo. Uhum. Como foi o resultado? O Friburgo ganhou, não foi ou não? O Friburgo ganhou, teve a felicidade de ganhar por 1-0 uma partida e perdeu outra por 2-1 e a outra foi. Foram 3 jogos, então, entre a seleção friburguense e a brasileira de 54, que foi disputar lá na Suíça. Não foi nenhuma campanha lá muito boa, o Brasil seria campeão só em 58. Mas aí, em 62, o Brasil volta a Nova Friburgo, no campo do Friburgo. E dessa vez no campo do Friburgo. Tem esse registro histórico aqui, ali nas cabines de rádio. Naquela época, rádio era Rádio Globo, Rádio Guanabara, que nem existe mais, Rádio Mauá. E aí todo mundo ali tietando. E a seleção brasileira de futebol de Minas, e essa aqui bicampeã do mundo, né? Bicampeã do mundo, na final contra a República Tcheca. Essa seleção teve pouco tempo aqui em Friburgo. Foi mais uma passagem, né? Foi. E aí logo depois a seleção brasileira acaba a CBF fazendo a Granja Comari por uma influência de um general, porque se estudou, e há relatos sobre isso, né, que se estudou muito para que a sede da CBF do Campo fosse Nova Friburgo. Pouca gente sabe dessa história. Cogitava-se até na época, lá na Fundação Getúlio Vargas, entendeu? Exatamente. Você vê que coisa, né? Que é a influência política da época. E aí, por causa de um coronel lá que tinha gostava muito de Teresópolis, aquela coisa toda, acabou fazendo com que fosse em Teresópolis, na Granja Comari. Nova Friburgo poderia ter aí realmente, né, seria a capital da seleção brasileira, a casa da seleção brasileira. É verdade. E Miguel Ruiz, desse time ali, só quem tá... Não, tem Leone. Tem Leone e Miguel Ruiz. Leone e Miguel Ruiz, que vivos, eu acho que só. Pascoal, Newton Decache, Evaí, Leone tá vivo. Jorge, Cléo, Otacílio, Novelli, Paulo Banana, Arei, Miguelzinho e Zezé Moreira. Só 2 aqui que estão vivos ainda. E da seleção brasileira mesmo, também tem... Da seleção brasileira aqui, Jardel, Castilho, Pinga... Não posso estar errado, não quero matar ninguém. Djalma Santos, Brandãozinho, Dequinha... Newton Santos morreu há pouco tempo, Menezes, Osvaldo, Juninho, Bal. Eu acho que não tem mais ninguém vivo aqui, só os vivos aqui é Leone e o Miguel Ruiz. Miguelzinho, que inclusive está no nosso programa hoje, né? Infelizmente ele foi convidado, mas ele teve um probleminha aí e não pôde comparecer. O programa, através do Vinícius e do Anderson Nogueira, me pediu que eu fizesse alguma coisa para homenageá-lo, então nós fizemos uma singela homenagem que o Anderson Nogueira vai... É isso aí, o Esporte TV Zoom, né? Homenageia aí o Miguel Ruiz, né? Reconhecendo seu talento e trajetória, né? Trilhada ao longo do tempo como jogador de futebol friburguense, e também aí decora como um dos maiores destaques de todos os tempos, né, a sua jornada fantástica, marcante, onde o selecionado friburguense enfrentou o Brasil em 54, em embate vitorioso e memorável que o homenageado protagonizou. O Miguel foi o autor do gol? Eu não sei se nesse jogo foi o Miguel, porque tem uma dúvida. Uns dizem que por isso que eu gostaria que o Miguel estivesse aqui para falar. Ele vivenciou isso em loco, né? Então a gente poderia tirar essa dúvida. Uns dizem que foi Miguel, outros dizem que foi Jael, e outros dizem que foi o Jorge, que jogou no Ceará. Então foi Miguel. Eu só, dos três eu só conheço o Miguel. O Jael eu acho que cheguei a entrevistar aqui, mas Jael morreu há pouco tempo também, não foi? Foi. Jael morreu há pouco tempo lá, homenagens enormes lá no Rio Grande do Sul. Só para
concluir isso aqui, com relação a isso, o que você sugere? Que eu passe a mão dele? Passa a mão do Miguelzinho, então a gente marca uma nova ocasião para o Miguelzinho vir aqui no programa, que vai ser interessante isso, hein? Um grande prazer, eu acho melhor. Miguelzinho vem aqui ou a gente vai ter um evento específico para fazer isso. Tá, não é isso? Gostamos muito de Miguel. Você vai cuidar. Você é o nosso... Você não é só tesoureiro no Friburgo. Nossa, tesoureiro é... Não, não sou tesoureiro não, quer sair disso, né? Não sou, não. Não sou tesoureiro, não. Tesoureiro é o de Rapiso. Eu sou apenas da comunicação do Friburgo. Tá certo. E um grande torcedor do friburguense. Isso aí. E o Edinho é o moderno, porque não tem mais aquela liberdade Friburgo e friburguense. Somos todos Nova Friburgo. Seja Nova Friburgo Futebol Clube, seja Friburguense Atlético Clube. Queremos que a nossa cidade tenha cada vez mais destaque. Começa a Copa do Mundo nesse final de semana. Bolão Brasil e Suíça, quanto é? Brasil 2-0. Brasil e Suíça? 3-1 para mim. 1-0 Brasil. Vai ser um jogo difícil. Tchau, pessoal. Um abraço. Eu acho assim, como se a vida fosse curta demais pra mim. Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse lugar. O tempo passa e a vida não disfarça. Quando os dias são banais, nem um minuto ou segundo são iguais. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.